Muito boa noite, está no ar mais uma edição do Roda de Entrevista. E hoje um programa mais do que especial. Vamos falar com um dos grandes artistas goianos. Trata-se do pintor, desenhista e também professor Amaury Menezes, que nos dá a honra de sua participação. Ele que agora, neste mês de julho, está completando 87 anos de vida e uns 80 e poucos anos de vida como desenhista, como artista plástico. Daqui a pouquinho ele vai dar mais detalhes para a gente. Boa noite, Amaury, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço, boa noite. E na companhia de pessoas que eu já conheço bastante, meus amigos, e estou bem nessa. Com certeza. E para ajudar a gente a conversar com a Amaury Menezes, nós convidamos o Carlos Brandão, que é jornalista e produtor cultural, mais uma vez com a gente aqui. É a primeira vez que nós estamos juntos na bancada, mas é um prazer ter você aqui, Brandão. Obrigado a vocês pelo convite. E a Cacilda Vitória, que é estreante, tomara que seja a primeira de várias vezes, né, Cacilda? Artista visual, professora e blogueira. Muito boa noite, muito obrigado por estar com a gente aqui. Eu que agradeço o convite e para mim é uma honra estar aqui, principalmente porque é o Amaury Menezes, que eu muito admiro. Amaury, completando 87 anos de idade e 80 e alguma coisa de vida com as artes. Desde quando você era criança, seu pai, o Plínio, né, seu pai, lhe deu uma caixinha de lápis de cor e foi aquele primeiro contato. Conta um pouco, uma síntese desse começar, desse despertar para as artes em sua vida. Na realidade, meu pai era fiscal do Imposto de Consumo, do Ministério da Fazenda, e designado para a capital de Goiás. Eu nasci em Lusiânia, que ele se casou lá com a minha mãe, e mudando para Goiás quando ele foi promovido para servir na capital. Essa promoção, com a mudança da capital para Goiânia, ele teve que vir para Goiânia, embora a cidade ainda não existisse. Nós fomos morar em Campinas, na Rua Ipameri, e meu pai vinha diariamente a Goiânia para dar expediente na delegacia fiscal e assistir à construção da nossa casa na Avenida Araguaia, número 9. Naquele tempo não existia ainda a brita, o concreto era feito com cascalho de seixo rolado e mistura com cimento e areia. E ele levou para minha irmã uma caixa de sapato cheia de pedrinhas que era do cascalho, para ela jogar baliza. Bastavam 12 pedras, mas ele não sabia, levou uma caixa de sapato cheia. Eu peguei aquelas pedras e saí enfileirando, num descuido da minha irmã, enfileirando na sala, no chão da sala, e desenhei um carro. Minha irmã, quando viu aquilo, ficou chateada de eu estar mexendo no brinquedo dela e quis desmanchar. Meu pai disse assim, não desmanche não. Maurinho, o que é isso? Foi um automóvel e tal. E ele não falou nada. No dia seguinte, ele chegou realmente com um presente para mim, que era uma caixa de lápis de cor, daqueles de 6 cores pequenos, e um bloco de papel, daquele também pequeno. O fato do meu pai ter acreditado em mim me fez também levar à frente essa vontade de ser pintor. E eu venho tentando até hoje. Então, essa é a história do meu início de vida como pintor. Era o Plínio Moreira de Menezes, seu pai. Moreira de Menezes. Nós vamos daqui a pouquinho falar desse livro seu, mas aproveita até para já mostrar, né, que você fez uma homenagem a seu pai aqui, Plínio Moreira de Menezes, está aí. Nessa obra, confesso que chorei, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa obra. Brandão. Amaury, você é contemporâneo de um cara que as pessoas falam que ele era muito assim, brincalhão, e eu sempre tive curiosidade de saber realmente como ele era, DJ Oliveira. Como é que era DJ assim, jovem? Realmente ele era brincalhão, mas ele era muito fechado, muito tímido, muito reservado. E essa forma dele ser reservado dava a impressão de que ele era grosseiro, e não era. O Oliveira era um cara muito fino, muito educado, mas ele era de pouca conversa, e isso levava as pessoas a julgarem que ele fosse uma pessoa grosseira e era um verdadeiro gentleman. Pois bem, você cursou a Escola Goiana de Belas Artes, da antiga UCG, e teve, eu estava observando aqui, como professores, nada menos do que Frei Confalone, Gustavo Ritter e o DJ, que citamos agora como seu colega. Como foi iniciar no mundo acadêmico das artes com gente de tão alta qualidade? Eu já acompanhava, antes de entrar na Escola de Belas Artes, eu já acompanhava
a vida dos artistas. Frequentava o ateliê do Oliveira, frequentava o ateliê do Cufalone, e eu queria fazer arquitetura, mas não existia arquitetura, então eu entrei na Belas Artes. Fui aluno apenas durante 2 anos, porque 2 anos depois que eu entrei em 1959. E 2 anos depois, um grupo de professores saiu para fundar a Belas Artes da Federal. Então, eles convidaram o DJ Oliveira para suprir uma dessas cadeiras e a mim. E naquele tempo o Ministério da Educação permitia que na área de desenho, música e pintura, podia ser professor de curso superior pessoas não formadas em curso superior. Bastava que depois o próprio Ministério fornecia, baseado num currículo. Era um notável saber, né? Um notável saber, exatamente. Você tinha que idade? Eu tinha 20 e poucos anos. Não, foi 62, 32 anos. 61, 31 anos. Eu passei, então, de aluno a professor. Nessa sua história aí, começando com a escola, né, de Belas Artes, arquitetura, e eu acho também interessante porque você é um marco na história das artes de Goiás. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais da sua relação com o MAG, que é o Museu de Artes de Goiânia, né, que fica ali no Bosque dos Buritis. Eu era diretor do Departamento de Cultura, Turismo e Recreação da Prefeitura. No governo do Dr. Leonino Caiado, a administração dele como prefeito de Goiânia. Isso em meados dos anos 60? Foi no início dos anos 60. E na estrutura do Departamento de Cultura, Turismo e Recreação existia a biblioteca pública, que não tinha livros, existia uma banda de música que não tocava, só ensaiava, e o Museu de Arte, que existia só no papel, foi criado, mas não existia. E o relacionamento que eu tinha com os artistas, com todos os artistas, era tão bom que eu saí de pires na mão pedindo quadros. E todos se comprometeram a doar trabalho, inclusive doar trabalho de outros artistas e tal. Então, esse foi o acervo inicial do museu e a formação inicial do museu. Uma parte muito importante desse acervo foi que teve aquele Congresso Nacional de Intelectuais em Goiânia e teve uma exposição de artes plásticas em que vieram artistas do Brasil inteiro. E esse acervo ficou com a Universidade Católica. E eu consegui do padre Cristóbal, que era o reitor da Católica e muito amigo meu, a doação também desse acervo para o museu. Então, para mim foi o acontecimento cultural mais importante da história de Goiânia, foi esse Congresso Nacional. Foi o de 1954? 54. Quando teve o Pablo Neruda aqui? Exatamente, né? Esse museu já era no Bosque, não? Não, era na Praça Universitária, ali onde tinha embaixo, tinha a biblioteca e... Palácio da Cultura. Era Palácio da Cultura, era ali. E você foi o primeiro diretor do museu? Fui o primeiro diretor e fundador praticamente, né? Porque ele existia no decreto, existia na lei que criava. Mas das bibliotecas sem livro, você conseguiu fazer alguma coisa com elas? Não? Exato. Eu não entendo nada de música para ser diretor de orquestra, da banda de música, não entendo nada de biblioteconomia para ser diretor da biblioteca, mas aí eu procurei, a prefeitura mudou e passou a ser Dr. Emanuel dos Reis. Eu procurei, mas não tinha verba para comprar livro. Eu fiz um ofício, encaminhei para todas as editoras e, por incrível que pareça, o comparecimento foi total. Todas as editoras mandaram os livros que tinham, porque eles tinham interesse de divulgar a produção. E com isso nós enchemos a biblioteca de livro. Foi... Mas o que era mais difícil naquela época criar ou hoje nesse mundo atual com tanta coisa, com tanta convergência de mídias, com, enfim, uma poluição de coisas nesse mundo do que quando não tinha nada? Acho que a dificuldade na área cultural é sempre a mesma, né? Nunca tem verba para a área de cultura.
seja para a música, para a literatura, para as artes plásticas, para a biblioteca, para qualquer coisa. A verba nunca existe. Então, vai depender da criatividade de quem está administrando. Você me faz lembrar, recentemente a gente entrevistou o Geraldo Coelho Vaz, o escritor e é presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, quando eu comentei com ele que vocês têm que viver sempre de pires na mão. Ele falou, pires não, uma bacia na mão, né? Porque tem sempre que estar pedindo e andando atrás, Brandão. Amaury, você tem uma coisa de pintar o cotidiano assim, da cidade, sabe? O cara lendo um jornal de uma banca, uma coisa de frutas. Você começou fazendo isso porque é muito bonito isso que você faz. Assim, eu acho de uma beleza, assim, pouca coisa que eu já vi tão bonito como que você faz. O tema da minha pintura, desde que eu comecei a pintar, foi paisagem. E como Amaury, me permite só interromper, que ele falou em frutas, aqui vamos mostrar aqui essa daqui agora, ó, aqui, da melancia, né? Vai lá, pode ir falando. Enquanto isso a gente ilustra, tem um livro que o Amaury trouxe para a gente para mostrar um pouco da arte dele. Mas, pois não, interrompi, me desculpe. Então, como eu moro na cidade, minha paisagem é praticamente paisagem urbana. Embora eu pinte, às vezes, quando eu vou no Araguaia, eu pinto o rio, quando eu vou ao Pantanal, eu também pinto alguma cena de pescaria. Mas, na realidade, a minha paisagem é sempre a paisagem urbana. Eu já fui muito criticado por nunca mudar meu tema, a temática da minha pintura. E gozado é que os críticos de arte, eles acham sempre a palavra adequada, né? Quando querem elogiar, eu sou coerente. Quando querem pichar, eu não tenho horizonte, eu não modifico. Não muda. Então, fica a critério de cada um achar que... Já pensou se fosse criticar o Dalí ou o Picasso por não mudar o estilo deles? Se fizer uma votação, eu voto para não mudar, viu? Tem o meu voto. Concordo. Mas, enfim, quer dizer, a gente interrompeu mais uma vez, de não mudar. Você está fazendo uma crítica à crítica? Olha, eu acredito em muitos poucos críticos de arte. Seja na parte de literatura, na parte de artes plásticas, música, dificilmente você encontra uma pessoa que é praticante daquela atividade e assume a crítica de arte. Geralmente é alguém que entra ali porque é mais fácil criticar do que fazer. O Brandão, essa carapuça entra um pouco na gente, né? Jornalista, ser crítico. Eu sempre falo que aqui em Goiás a gente não tem crítico, a gente tem comentarista. Que é aquele curioso que fica falando de música, de teatro, mas não tem nenhum conhecimento daquilo. E dentro do jornalismo, não existe na imprensa de Goiás crítico. Sabe, não adianta falar, eu sou crítico. Não existe, não tem ninguém formado para isso, que estudou e que tem informação mesmo correta sobre isso. Não tem. Concorda, irmão? Talvez na literatura tenha pessoas que façam crítica literária, mas só não do tema, mas da técnica literária. Então, nós pegamos o Ema Costa e Silva Olival, pegamos a Dona Nelly, que fazia crítica literária. Não tinha jornalistas, né? São escritores, na verdade. Pois é, são escritores que aproveitam e faziam, com conhecimento da técnica de literatura, eles tinham forma de fazer crítica, mas a crítica não era sobre o tema, e sim sobre a técnica literária. Bom, vamos para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta nessa conversa muito interessante com o artista plástico, pintor, desenhista, professor Amaury Menezes. O Roda de Entrevista de hoje tem como convidado especial o artista plástico, desenhista, pintor, professor Amaury Menezes. A Cacilda estava com uma pergunta preparada no bloco anterior para fazer para o Amaury. Isso, a gente estava comentando sobre o seu tema, né? Que é essa paisagem urbana, mas você também é retratista. Então, várias pessoas já tiveram esse privilégio de serem retratadas por você. Eu gostaria de saber, quando você pinta esse retrato e quando você pinta a paisagem urbana, pintar o retrato não seria talvez pintar uma paisagem interna de cada um? Olha, na minha juventude, eu sempre pintava os meus amigos, minhas amigas. Nas aulas eu pintava os professores, que era a paisagem que estava na minha frente.
era muito castigado porque o professor achava que aquilo era um descaso com a aula dele. Na realidade não era, eu estava aproveitando aquele momento. Amaury, então, no ar um retrato seu, ó, por exemplo, esse daí, quem que é? Esse é meu filho, ele estava posando para mim e até dormiu durante a pose. Mas então... Então, aí advém daí essa forma de encarar o retrato como uma forma de pintura. Agora, a encomenda de retrato é um negócio que me machuca muito, porque eu gosto assim de ver uma pessoa e falar assim, senta aí, eu vou pintar seu retrato. Como o Faloni fazia, como o DJ fazia. Agora, a encomenda do retrato, geralmente a pessoa, às vezes ela fala assim, eu não faço questão de ser parecido, não, eu faço questão de ser bonito. E um negócio interessante é que às vezes o homem é mais vaidoso do que a mulher. Ele é mais exigente do que a mulher na confecção do retrato. E tem alguns casos que não dá para fazer milagre, né? Tem. Na maioria tem alguns dos retratistas que viraram portraits depois, assim, eles começaram a fazer uns desenhos em torno, assim, das pessoas que embelezavam o entorno, tanto que ficava até bonito. Adornava, né? Adorno mesmo. Amaury, tirando quando, por exemplo, a encomenda você falou de um retrato, como que é o seu processo criativo? Como vê a inspiração? Você tem um ateliê, parece que no centro de Goiânia, né? Enfim, como surge o start? Vou produzir isso. Olha, eu sempre, quando eu dava aula, e era professor do desenho de observação. Eu orientava meus alunos no sentido que aquela aula não era para fazer uma representação fiel do modelo, mas desenvolver o sentido da observação. Porque só através da observação você desenvolve a percepção. Então, eu observo cada canto de jardim, cada canto de quintal, cada pedaço de rua, e aquilo, às vezes, eu vejo um detalhe qualquer que fala, bom, isso aqui dá uma tela. E tudo é baseado nesse sentido da percepção. E não é só na artes plásticas, não, também na literatura, na música. Você imaginou quanto tempo o Jorge Amado levou para observando como que a prostituta fala, como é que ela se comporta, como que o professor, o estivador, o plantador de cacau, para escrever a Gabriela? Então, na música, você já percebeu, por exemplo, o Vivaldi, quanto tempo ele levou observando os sons da natureza para compor as 4 estações? O Beethoven, uma das melodias mais bonitas dele, é uma sonata ao luar que ele compôs para uma moça cega de nascença saber como que é uma noite de lua cheia. Então, tudo é desenvolvimento da observação e que desenvolve a percepção, desenvolve a sensibilidade, aí chega a criatividade. São etapas, 3 etapas sensoriais. Tem uma geração nova aí, de 18 a 19 anos, que muito interessada. As pessoas te visitam o seu ateliê, vão conversar com você ou não tem esse hábito? Tem. Uma das coisas que eu gosto é de receber visitas. O artista plástico, normalmente, ele convive muito pouco, né? Porque ele não depende de mais ninguém para produzir. Então, faz falta essa convivência e essa visitação. Eu sempre abri meu ateliê para essas visitas e acho oportuno mesmo. E gosto de receber visita. Você citou o Jorge Amado e voltando a esse livro seu aqui, confesso que chorei, tem até um momento que você faz um desenhozinho do Jorge Amado, merecia chegar aos 100, né? Enfim, um retrato do Jorge Amado. Qual que é a sua relação com ele? Era apenas de apreciador de literatura? Vejo que você também gosta de Pablo Neruda. Qual que é a sua relação com essas pessoas e com a literatura em si? A minha relação com ele é simplesmente de leitor. Uhum. Eu tenho praticamente a coleção toda de Jorge Amado Mais de admirador. Só como leitor mesmo. Nunca estive nenhum papo com Jorge Amado, nada. Tem relacionamento mais com os escritores goianos. Esse sim, é um relacionamento até bem estreito.
já produzi capas de livro, já fiz ilustrações e retratos para ilustrar livro. É até interessante porque eu já levei na condição de professora os meus alunos para visitar o ateliê da Mauri e os alunos ficam encantados com tanto livro que você tem lá, uma verdadeira biblioteca. É até assim um sistema, né, de classificação, de como você vai absorver cada livro. Como que é isso? Olha, aquela falha minha de bibliotecário, eu não tenho nenhum conhecimento disso. Eu guardo meus livros divido em 3 estantes. A estante goiana, a estante brasileira e a estante internacional. Simplesmente eu coloco pelo nome do autor, o último nome do autor e pronto. Aquilo ali é a forma como eu classifico. Você tem quantos livros? Não sei, não. Tem alguns metros. Alguns metros. Mas quadrados, né? Quadrados. Mas você está sempre lendo? Sempre. Eu não consigo dormir sem ler. Nem que seja uma lista telefônica, eu tenho que ler. Né? Mas não existe mais lista telefônica. Hoje você está lendo o que atualmente hoje? Você tá com... Eu estou lendo... Depois você lembra. Não queira ficar velho, não se esquece de ser um Não, nome. mas é muita coisa. Pois é, aí falando em literatura... O título do livro, o autor eu não me agora, o título do livro é Os Pilares da Terra. Os Pilares da Terra. Que é um romance? Um romance. Perfeito. Agora, romance histórico. voltando ainda, insistindo nessa conexão com a literatura. A literatura pode servir de inspiração também para vocês, artistas, desenhistas, assim, há essa comunicação? Comigo existe bastante, porque eu sou muito solicitado para fazer ilustração de livro, e nunca me neguei a fazer. E a ilustração é um negócio interessante, porque você tem que ler, se é um romance, você tem que ler o romance inteiro, se é um conto, você tem que ler o conto todo, se é uma poesia, você tem que ler a poesia para poder achar uma imagem para representar aquela cena ou aquele cenário. A poesia, então, é a coisa mais difícil, porque geralmente a poesia é muito surrealista, né? Então, a coisa mais difícil que tem é ilustrar uma poesia. Um conto, não, a própria descrição do cenário ou da cena já te leva a imaginar a ilustração. Mauri, antigamente, há uns anos atrás, a gente fazia as coisas quase tudo de graça na cidade. Essas ilustrações hoje, com as leis de incentivo, com as pessoas recebendo dinheiro para fazer os livros, você recebe para fazê-las? Agora estão pagando, né? Porque já tem esse incentivo que as leis já têm uma verba para isso. Mas a vida toda eu nunca cobrei. E sempre fiz capa de livro, ilustração, retratos para ilustrar livro, tudo sem nunca cobrar. Você se refere às leis de incentivos, né? Lei Goiás, Lei de Fomento à Cultura, a Prefeitura de Goiânia também possui. Temos muitas leis em nível federal que tomara que não acabem, né? Hoje é possível fazer arte, no sentido amplo, em todas as artes, sem políticas públicas? Sem incentivo de políticas públicas, financiamento? Eu acho que viu? Pelo menos na parte de artes plásticas, a venda de trabalho já tem um grupo grande de artistas vivendo só de pintura mesmo. Isso aqui em Goiânia tem isso. E nós temos um negócio interessante, porque em Goiânia não tem investidor de arte, porque não tem um colecionador, existe o apreciador. Então, e é um negócio interessante porque você vem artistas de fora expor aqui, são bem recebidos, a vernissagem é muito concorrida, mas não vende. Quem vende normalmente é artista local. E tem um mercado fechado para os pintores e escultores, o artista plástico local. Eu percebo que nas vernissagens os convidados são artistas também. Também são. Assim, na maioria. Na então, maioria das vezes são artistas. Geralmente também. Esse artista não compra do outro artista. Mas falando em relação ao artista viver da sua obra, você pode falar que você viveu da sua obra, você vive da sua obra, ou como é que foi isso para você? Eu posso falar isso porque eu como professor aposentado da Universidade Católica, pelo INSS, e a aposentadoria do INSS é cada dia menor. E então eu vivo praticamente da pintura minha. Não vivo
não vivo, não sou rico, não fiquei, mas dá para sobreviver. Quer dizer, o que você tem hoje e criou seus filhos foi muito mais devido à pintura do que o salário de professor. Sim, inegavelmente. É uma triste realidade nossa também, né, Cacildo? Ser professor no Brasil. Mas vamos para o intervalo, voltamos em instantes nessa conversa muito interessante com a Mauri Menezes. O Roda de Entrevista desta noite eu converso com o artista plástico Mauri Menezes. Ele que está completando 87 anos de vida e 80 e poucos anos de vida como artista, de contato com o pincel, de contato com o lápis, de contato com a produção artística. O Carlos Brandão estava com uma pergunta no bloco anterior, eu passo para você, Brandão. A gente tinha nos anos 70, 60, todas as áreas de música, literatura, artes plásticas, tinha festivais, bienais, essas coisas. Isso deu uma raliada, né? Deu uma diminuída. Como é que está as artes plásticas hoje? Como é que você vê os novos artistas, assim? Porque nas bienais você conhecia gente demais, gente nova que ia aparecendo. Como é que você conhece as pessoas novas hoje, da sua área? Pela imprensa, né? Pela divulgação que fazem dos trabalhos. E há uma certa convivência também, uma certa... normalmente em visita ateliê de outros artistas e visita principalmente exposições. Quando a pessoa faz exposição, a gente comparece e aí então tem aquela confraternização. E a qualidade da arte feita hoje, você acha que é boa? É ótima, é melhor do que no meu tempo, né? Porque hoje você não dá nem para contar mais quantos artistas em evidência você tem. Há algum tempo atrás, quando eu falo no meu tempo, você contava nos dedos, né? As pessoas que estavam atuando naquela área. Hoje, e o pessoal está sobrevivendo de arte. Isso. E como é que você vê, Mauri, dentro dessa modernidade, com o tanto pela questão do desenvolvimento tecnológico, né? Como é que fica a arte na questão do fazer manual, dessa artesania? Um negócio interessante que acontece aqui em Goiás é que nós temos artistas de todas as tendências, das mais contemporâneas, das mais... até artistas que a gente chamaria de acadêmicos. E todos eles convivendo pacificamente, sem atrito e até se ajudando. Não tem muita vaidade, não? Não, nessa área acho que não existe muito conflito, não. Os ismos convivem pacificamente. E quem que você é mais próximo do pessoal que está aí trabalhando hoje? Você troca ideia, toma um café junto? A turma mais antiga mesmo é o Ciron, o Roosevelt, o Leonan, esse pessoal. Eu não gosto de citar nome porque a gente esquece. Como é que eu fui esquecer do fulano? É imperdoável você esquecer um nome, né? Mas as pessoas que eu convivo mais são mesmo as pessoas do tempo em que trabalhávamos juntos. Eu sou de uma época em que a gente saía todo fim de semana para pintar paisagem ao ar livre. Ia para a periferia. Naquele tempo a Praça Tamandaré era periferia. Então, o DJ Oliveira, o Confalone, o Ritter, a Guilhermina, a Ana Maria Pacheco, o Ciron, o Roosevelt, nós todos saímos, Sai da Cunha, saímos para pintar. A nossa fim de semana era pintar. E é lenda, é folclore, mas o artista, o pintor, ele, em regra, ele é um boêmio, um bom vivant. Como que é isso? Eu acho que isso é mais lenda, porque eu, por exemplo, sou o tipo da pessoa quadrada, né? Eu gosto de novela, gosto de futebol, gosto de... Torce para que time? Flamengo e Atlético. Flamengo e Atlético Goianiense. O Atlético não está muito bom. Tá, né? não, sou casado com a mesma mulher há mais de 60 anos. O pessoal, inclusive, fala que é falta de criatividade. Quantos Da filhos? pintura e da vida aí. Tenho Muita 4 coragem. filhos, 3 netos, uma bisneta. E curto muito minha família, curto meus amigos, curto o shopping de fim de semana.
não tem nada de anormal, de exótico na minha vida. Talvez uma receita, né, para quem quer viver muito com lucidez, com saúde e perfeitamente ativo na sua atividade, no seu ramo. E como é que você pode contar para nós assim sobre a sua esposa? No sentido dela ser casada com um pintor, como é que ela Eu acho que ela é tolerante, porque ser casada com um pintor, talvez ela tivesse muito mais sucesso se tivesse casado com um fazendeiro, ou com um comerciante, ou com um empresário. No entanto, ela quis casar com um pintor e está me tolerando. E a nossa vida é muito boa, eu convivo muito bem com minha mulher, com meus filhos, e nós temos um tipo de vida invejável, eu diria. A gente sempre sabe que os grandes artistas como você, sempre tem aqueles jovens que frequentam muito o ateliê do artista para poder conversar, para ir até pegando algumas dicas. Quem que frequentou muito o seu ateliê, desses artistas que hoje estão aí colocados na cidade? Não era exatamente o meu ateliê, nós sempre frequentávamos o ateliê um dos outros, né? Eu, por exemplo, fui um assíduo frequentador do ateliê do DJ Oliveira. Desde o tempo que ele tinha o ateliê no Teatro de Emergência, no fundo do palco do Teatro de Emergência, eu era um dos frequentadores ali. Frequentei muito também o ateliê do Confalone, frequento sempre que o Ciron está em Goiânia, eu vou ao ateliê dele. Ciron e Rus me disseram que frequentavam demais o DJ. Sempre. O Ciron e o Rus praticamente foram criados como artistas dentro do ateliê do DJ. E o DJ era daquele tipo do pintor assim, medieval ou renascentista, né? Ele exigia que as pessoas lavassem o pincel para ele, esticassem a tela para ele. Era o artesão, era o oficial, ele era oficial e os outros eram aprendizes. Tem gente que critica o Ciron, fala que o Ciron é muito midiático, cria muitos fatos para estar sempre em evidência na mídia. Você concorda? Não, eu acho o Ciron o grande artista de Goiás. O Ciron enxerga longe e vê as coisas grandes. Teve uma ocasião que ele me procurou e falou: Maurício, eu sei que mexe com desenho de arquitetura, eu estou pensando em juntar 14 artistas e pintarmos uma via sacra na Praça Cívica. E eu estava pensando em fazer uns estandartes, cada um pegasse um estandarte e fazer uma cena da via sacra. Faz para nós, desenha aí um estandarte. Aí eu fiz o estandarte e tal. Falei assim, esse estandarte tem 3 metros de altura. Eu falei, não, Maurício, o que é isso? Eu quero estandarte com 30 metros de altura. Então, o Ciron é desse tipo, ele vê a coisa grande, ele não... Eu concordo com você, eu acho o Ciron muito bom. Eu acho que o Ciron e a Ana Maria Pacheco são os 2 nomes de Goiás atualmente, que estão vivos. E dos que já se foram, fala 2, que para você. Foram lá 3. 3, 4. Ritter, Confalone e DJ Oliveira. Gustavo Ritter, Frei Confalone e DJ Oliveira. Então, para mim, isso é o tripé que criou a evolução das artes em Goiânia. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Amor, uma coisa aqui que eu quero entrar em 2 aspectos. Pesquisando no seu perfil do Face, a maioria tem um perfil no Facebook, no dia 8 de maio tinha uma imagem lá e você dizia isso. Ontem eu fui a Lusiânia para participar da reunião da Academia de Letras e Artes do Planalto e levei o retrato que pintei de Dr. Fernando Passos Cupertino de Barros para ser introduzido na galeria acadêmica. Aí, dessa colocação, qual é a sua relação com as mídias sociais, com as novas tecnologias e a relação telúrica lá com a sua cidade, Lusiânia? Eu saí de Lusiânia com um pouco mais de 2 anos de idade e só voltei quer dizer, ia sempre visitar Lusiânia, mas voltei assim a frequentar Lusiânia há coisa de uns 10 ou 15 anos atrás, quando eu fui convidado para entrar na Academia de Letras e Artes do Planalto, que são pessoal de Brasília, Lusiânia, Goiânia, que fazem parte dessa academia. E vou sempre com frequência, eu vou a Lusiânia, visito os parentes que ainda tem por lá,
Me emocionei muito quando eu vi a casa que eu nasci. Ainda está exatamente como era, exceto a mudança na fachada. Você pintou, fez um retrato? Não, eu fotografei, confrontei com as fotografias que meu pai tinha feito de lá e fiquei bastante emocionado de ver aquilo. Então, é uma cidade que eu volto sempre e sempre me emociono com as visitas que eu faço lá. E a outra parte da pergunta, perdão, Brandão. Essa que eu queria saber. Das mídias sociais. Vai lá, então vai. Essa da sua relação com o Facebook, com redes sociais, como é que é? Eu nem sabia que você tinha Facebook. E o Facebook, eu estava olhando, é sempre atualizado, constante. Viu? Como eu tenho um acervo fotográfico muito grande, eu estou sempre postando alguma coisa da história de Goiânia, da história da cidade, das pessoas que criaram Goiânia. Então, eu aproveito de vez em quando eu tenho tempo, eu jogo umas imagens dessa. E percebo que há uma aceitação grande, o pessoal discute e comenta aquelas postagens. Porque eu sou do tempo que a fotografia era um hobby caro, porque a máquina era cara, a revelação era cara, o filme era caro. Hoje é custo zero, né? Então eu tenho um acervo muito grande do tempo da Escola de Belas Artes, do tempo da Escola de Arquitetura, do tempo da minha infância, da minha juventude. E vez por outra eu estou postando alguma coisa. Já que você gosta de postar fotografia, faz um Instagram, porque o Instagram é basicamente de fotografia. Né? E aí vai aproximar mais ainda do público jovem, né, da moçada que hoje está bem alta. Está muito ligado. Pois bem, nós vamos para o intervalo, voltamos em instantes no último bloco dessa entrevista com o artista plástico goiano, Amaury Menezes. Voltamos em instantes. Estamos de volta para o quarto e último bloco dessa entrevista com Amaury Menezes, o artista plástico goiano renomado. Amaury, uma pergunta da nossa produção. A Norma Leite, a nossa produtora, estava curiosa, querendo saber. Você acha que o artista, vamos dizer assim, artista de granja, ou seja, criado na academia, a academia é capaz de produzir um artista ou tem que estar no sangue, na veia mesmo? Eu acho que a pessoa tem que ter uma tendência, seja em qualquer atividade, seja no esporte, na literatura, na música, nas artes plásticas, a pessoa tem uma tendência e desenvolve essa tendência no esforço. O Kleber Gouveia, ele me falava um negócio, ele dizia que a oficina é mais importante do que a sala de aula. A prática? A prática, exatamente. Então, a formação do artista, desde a época do Renascimento, sempre foi na oficina. A pessoa desenvolve o seu trabalho de forma que eu não acho. Esse negócio de falar que o artista nasce, eu acho que também é... Também precisa ser lapidado, né? Sem fazer jogo de palavras, né? Eu tenho uma frustração de nunca ter aprendido a tocar violão. Na minha juventude, sabia desenhar ou pintar, não levava nada com as meninas. Mas sabia tocar violão, sim, que animavam a roda e tal. Então eu falei, vou tocar violão. Comprei o violão, comprei o método. Na primeira tentativa, não conseguia coordenar o movimento da mão com a outra. Falei, não tenho dom. E encostei o violão. Hoje eu sei que se eu tivesse insistido, eu teria aprendido a tocar violão. Talvez não viesse a ser um virtuoso. E na linguagem da moçada de hoje, você seria popular. Exato. Brandão. Então, por isso eu não acredito em dom. Eu acredito em aptidão, talento e esforço. Porque o violão, se você pega ele 3 meses é o limite para você começar a aprender. Depois disso, né? Olha, tem uns casos que não, viu? Não adiantou muito, não, viu? Amaury, então, mesmo quem tem ali um talento, tem uma grande aptidão, só o talento não vai fazer ele ser um grande artista. Não, se ele não fizer esforço. Pelé, talvez, se ele não tivesse desenvolvido o talento dele, treinando muito, ele talvez não viesse a ser o jogador de futebol que ele foi. Eu citei um exemplo fora da literatura e fora das artes plásticas, que é o esporte, mas em qualquer atividade, a pessoa, se não desenvolver o seu talento,
Eu acho que é já que você citou esporte, um exemplo claro é do seu Flamengo, né? O Zico, né? Que Pois era é. o cara franzino de laboratório, mas se não tivesse o talento, a habilidade dele, não seria Exatamente. o grande jogador que foi. Amanhã você faz 87 anos. Eu vou fazer 87. Tem alguma coisa para comemorar? Alguma exposição nova, alguma coisa não? Olha, eu nunca marco uma exposição antes de ter todos os trabalhos. Quer dizer, coletiva não. A pessoa te convida para fazer um coletivo, você depende de 3 ou 4 trabalhos, você junta aqueles trabalhos e entrega. Mas o individual depende de uma série de... Primeiro, o tema não pode ser variado, a temática, né? A técnica não pode ser variada. Até a dimensão dos trabalhos não deve ser variada. Você viu a exposição do seu Juca de Lima, dos 90 anos dele? Acho que ele fez um apanhado, né? É. Ele fez praticamente uma retrospectiva, né? É. Maria, agora há pouco, no bloco anterior, a gente comentou que o pessoal vai muito em exposição e compra pouco. Acho que você falou mais ou menos isso. O goiano é pão duro para comprar quadro? Não. Atualmente, nessa crise que abalou, interfere em todos os sentidos, eu acho que a arte plástica, a arte é mais supérflua do que perfume. Então, a primeira coisa que a pessoa corta é a produção de arte. E como em Goiás não existe figura do colecionador, existe o apreciador, então a pessoa deixa para comprar depois. E com isso, as vendas caíram bastante, porque teve uma época que estava até euforia, uma certa euforia de venda. Hoje já caiu bastante o mercado. Bom, o Amaury nega, né, no intervalo, ele negou que ele seja escritor, mas olha só, roteiros escritos junto com Fogaça, DJ Oliveira, operário da arte, né, seu grande amigo DJ Oliveira, Amaury Menezes, 50 anos de pintura, eu confesso que chorei, já tive a oportunidade de falar de algumas obras dele, e por último, depois você fala à vontade dos que você quiser comentar, mas esse aqui não é nenhuma obra nova, não. É Da Caverna ao Museu, Dicionário das Artes Plásticas em Goiás. Então, quer dizer, quem produz tudo isso aqui um pouquinho mais, é lógico que é um escritor também. Fala dessa atividade sua aí, bissexta, de ser escritor, principalmente isso aqui que é uma pesquisa que... Eu sei porque meu pai foi pesquisador de dicionário, o trabalho que dá você pesquisar, buscar informações, principalmente numa época onde as ferramentas virtuais eram mais complicadas, quando você fez esse livro. Eu acho que isso aí é mais uma questão de ousadia, porque esse livro é um pouco da história das artes em Goiás, que vem desde das grutas de Serranópolis, segundo os pesquisadores, com mais de 11 mil anos, até os dias de hoje. Então, eu chamei Da Caverna ao Museu. E a segunda parte do livro é um dicionário das artes plásticas com mais de 850 verbetes. Na realidade, esse livro eu não botei a minha opinião, eu transcrevi a opinião de críticos, de jornalistas, de professores e transcrevi o currículo de cada um desses artistas. Eu quis evitar a minha opinião porque eu dei o mesmo valor ao Ciron Franco, ao Zé da Silva. Não enalteci mais um artista do que o outro. Eu transcrevi simplesmente o currículo de cada um e a avaliação de críticos de arte, de jornalistas, de professores. Quanto tempo você demorou para fazer isso? Que isso é um trabalho pesado, né? Esse aí é um trabalho, inclusive a parte artesanal foi toda digitada por mim, todo o trabalho. Demorei uns 4 ou 5 anos para concluir. Na roça é artista para dar com pau, né? É um trabalho de 267 páginas. Pois é isso em 98, né? Então, se fosse fazer um livro dessa magnitude hoje... teria muito mais verbetes, né? Bastante. E dessas outras obras aqui, o que você gostaria de destacar? 50 anos de pintura, roteiros, essa homenagem ao Amaury, ao DJ Oliveira? O DJ Oliveira, ainda em vida, ele me procurou para fazer esse livro. Eu falei, Oliveira, vamos procurar um crítico de arte, um jornalista, uma pessoa, porque eu não sou escritor. Ele falou, não, mas você me conhece desde o dia que eu cheguei em Goiânia. Então, e você conhece minha vida. Aí, então eu fiz a mesma proposta para ele, eu vou escrever a sua história e botar os comentários sobre o seu trabalho, deixar para os críticos, jornalistas, professores fazerem. Ele topou e esse livro foi feito assim. Ele ia lá para o meu ateliê
e ficava contando a história e eu pesquisando a vida dele. As fotografias, 90% das fotografias são de minha autoria, fotografias inclusive da capa, tudo. Vamos ver algumas fotos. Isso foi aqui. lançado quando? Foi lançado agora. Ah, Ele morreu. ele não chegou a ver o livro. Não chegou a ver o livro, pronto. 10 anos depois, ou mais de 10 anos depois, então, eu consegui, através do programa do governo do Estado, consegui a verba para publicar o livro. Editado pela editora Kelps, né? É, exato. Esse livro que a gente falou agora há pouco, né, da caverna ao museu, ok, já a gente vê que você é um pesquisador. E tem um outro fato curioso, você tem catalogado tudo que você vendeu, para quem vendeu, onde vendeu, como que é isso? Quando eu concluo um trabalho, eu anoto num livro que eu tenho, o número do trabalho, a data que foi feita, a técnica, a dimensão, o tema, e quando vendo, boto o nome do comprador. Isso eu tenho já há mais de 30 anos que eu faço isso e tenho todas essas minhas obras catalogadas. Hoje, enumeradas. Então, hoje eu sei praticamente onde é que estão todos os meus trabalhos. Amaury, e eu sei que você numera também por ano. Então, assim, você poderia nos dizer, este ano, o quanto que você já produziu? Esse ano eu produzi pouco, parece que eu produzi apenas uns 60, 70 trabalhos. Apenas? É. Estamos na metade do ano. Mas eu tenho viajado bastante, né? Porque eu acho que a única vantagem da velhice é você poder furar a fila e viajar o que quer. Eu tenho viajado bastante. Então, com isso a minha produção tem caído. Furar a fila é bom, então? Hã? Furar a fila é bom? É. Pois é, parece que, Eu até não furo muito, não. Às vezes eu fico envergonhado de furar a fila, mas... parece que vocês vão ter outra vantagem, inclusive agora, eu não sei se foi aprovado em fase terminativa, né? Que a pessoa com mais de 80 anos de idade vai ter prioridade em relação a quem tem 85. Perdão, a quem tem 65. Então, quer dizer, chegam de 65, sei lá, com mais de 80, dá licença que é meu lugar na fila. Isso é um reflexo também da longevidade, que a gente está vivendo mais, vivendo melhor? Eu acho que é, né? Hoje se vive mais do que há 10 anos atrás. E a tendência é que esse período cresça mais ainda. Amaury, o governo do estado está com uma ideia de criar um circuito cultural na Praça Cívica, aqueles prédios que estão abandonados, né? Dá uma tristeza a gente ver aquilo, a origem da nossa cidade, sem generalizar, alguns prédios meio deixados de lado. É um projeto ousado de investir muito dinheiro. Parece que você tem alguma participação nisso. O que você acha desse projeto? Eu acho que é oportuno, porque é uma forma, inclusive, de preservar aquele arquitetura que era característica da época da criação de Goiânia e dar uma forma de funcionamento para aquilo. Então, eu já estou sabendo, por exemplo, que o prédio onde funcionava o Tribunal Regional Eleitoral vai passar para o IFAM. E outros vão transformar em memoriais ou museus. E eu acho oportuno isso. E é um negócio gozado. Em Goiás, se você vai em qualquer lugar, um artista morre, a casa que ele fica passa a ser o memorial fulano de tal. É. Em Goiás não existe isso, né? Ninguém mais fala em Belquis, ninguém mais fala em Rita, ninguém mais fala em Confalone, ninguém mais fala em Bernardo Ellis. Isso para citar pessoas que Isso morreram. é um resquício de provincianismo da nossa sociedade, nós goianos? Eu acho que é uma falta de modéstia, aliás, excesso de modéstia e de humildade do povo goiano. Eu sempre falo que aqui em Goiás, se você quiser ser imortal, você trata de não morrer, porque no dia seguinte você é esquecido. É difícil. Eita. Mas Essa frase é boa. tem a ver também isso, assim, Goiás é um estado novo, culturalmente mais ainda, né? Eu acho que é lógico que a época da antiga capital tinha seu valor, sua pujança, mas Goiás parece que despertou para o mundo com a construção de Goiânia, com o batismo cultural. Tem a ver também, nós somos muito novos, nós enquanto goianos? Eu não sei, eu acho que falta um certo orgulho é o excesso de humildade que o goiano tem. Tem que vender melhor o nosso peixe, né? É.
Perfeitamente. Mais uma pergunta? Você está falando da Praça Cívica aí, se gostou daquele restauração, daquela coisa que ficou pronta lá, você acha que tem algum reparo? Você conheceu a praça original, você acha que ficou bom? Eu achei que foi interessante porque ali não era mais uma praça, era um pátio de estacionamento, né? E voltou a ser uma praça onde tem a pessoa frequenta, né? E não é bem uma praça, é um largo, né? É um largo. Mas é um largo que hoje é frequentado. Bom, ok, nosso tempo está terminando. Eu queria muito agradecer, eu agradeço muito as presenças, as participações do Carlos Brandão, jornalista e produtor cultural, da Cacilda Vitória, ela que é artista visual, professora e blogueira. Muito boa noite, muito obrigado por contar com vocês aqui. Amaury, 30 segundinhos para você dar o seu recado final para o nosso telespectador. O que você falaria para quem quer mexer com artes? Seja um bom observador. Essa sugestão, esse conselho serve para qualquer área de produção cultural, na literatura, na música, no teatro. A pessoa tem que ser boa observadora, porque é só desenvolvendo a observação ele chega à percepção. E o desenvolvimento da percepção leva ao desenvolvimento da sensibilidade. Então, são 3 atividades sensoriais: observação, percepção e sensibilidade, para chegar à criatividade. Aí ele vai criar ou na música, ou na literatura, ou nas artes plásticas. Aí então ele passa a ser um criador. Ok, foi um prazer te entrevistar, acho que a gente aprendeu muito. Muito obrigado e um feliz aniversário. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Voltamos na próxima semana então com o Roda de Entrevista.